Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Diga comigo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Baixa a tua Bíblia. Olhe para mim, por favor, e preste bastante atenção no que nós vamos falar. Até porque, lembre-se daquelas expressões que são muito comuns as pessoas falarem: a fé cada um tem a sua. É verdade. E tem fé que infelizmente não tem trazido resultado nenhum para nós, não tem servido para nada. E nós precisamos estar atentos a isso. Tem algumas coisas na vida da gente que se tornam uma coisa, mecânico. Eu levanto cedo, eu vou ao banheiro, pego a pasta de dente, escovo os meus dentes, de uma forma natural, de uma forma mecânica, já é um hábito. Quando eu quero ir ao mercado, pego o meu carro, estou precisando de alguma coisa, pego o carro, vou ao mercado. Geralmente a pessoa já tem o hábito de ir naquele mercado, então o trajeto, a forma, o caminho é sempre o mesmo, de forma mecânica, natural, objetiva, é algo natural, que ela está acostumada, é mecânico. Bispo, por que esses exemplos? Porque a mesma coisa as pessoas fazem com a fé. A fé vai se tornando uma coisa mecânica. A fé vai se tornando algo mecânico, algo que ela faz como se ela fosse ao mercado, como se fosse levar o filho na escola, como se fosse para o trabalho, como se escovasse os dentes. E a fé não é isso. A fé é comunhão. A fé se renova a cada dia. Assim como a palavra se renova, a fé se renova a cada dia. E esta é a explicação pela qual muitas pessoas vivem as mesmas coisas, os mesmos resultados, é a mesma vida, é a mesma comunhão, não cresce na fé, não cresce na comunhão, não cresce no resultado, não vive coisas novas. Este homem, imagine, os homens de Deus estavam indo ao templo para oração, e nós vimos que este homem também ia ao templo. E ao templo, era levado ao templo, ou à porta do templo, todos os dias, e era colocado ali. Todos os dias ele era colocado à porta do templo. E ali à porta do templo, ele era acostumado a fazer a mesma coisa todos os dias. O que ele era acostumado a fazer? Ele era acostumado a pedir esmolas todos os dias. Nós vemos pessoas ir até Jesus, ir ao templo, e as pessoas buscar estar aonde Jesus estava, ou aonde os discípulos estavam, para buscar milagres, para buscar mudança, transformação da sua vida. Amém?
pessoas se esforçando de todas as formas, de todos os meios, pessoas rompendo barreiras, vencendo a si mesmo, vencendo a sua carne para alcançar milagres. Mas este homem estava acostumado. A única coisa que ele cria e esperava, ele ia ao templo, mas ele ficava à porta do templo. E à porta do templo, todos os dias, ele pedia esmola. Se ele ia ao templo, aí é que vem o problema. Aí é que vem o problema e que eu quero fazer uma reflexão profunda com você. Ele não era paralítico? Será que o problema estava só no corpo dele? Onde será que estava o problema? No espírito, na mente dele. O problema não era só o problema que ele enfrentava, como tantos outros viveram problemas semelhantes e outros problemas. Mas observe que aquilo já se tornou algo mecânico. Eu vou ao templo, mas eu vou ao templo para pedir esmola. E com aquele espírito, todo dia ele recebia esmola. Todos os dias ele recebia prata, ele recebia dinheiro. Só que resolvia o problema dele? Resolvia? Não resolvia. E quando os homens de Deus estava entrando ao templo, ele olhou para aqueles homens e fez a mesma coisa, como diz o texto, esperando receber o quê? Esperando receber o quê? Alguma coisa, ou receber o de sempre, esmola. Receber alguma coisa ou receber o de sempre, esmola. Receber alguma coisa ou receber o de sempre, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Só que chegou homens com um espírito diferente. Homens com uma fé diferente. Homens que criam que era possível ele viver algo diferente daquilo que ele vinha vivendo há anos. Coisa que nem ele mesmo acreditava. Até aquele momento. Porque ele não ia no templo para entrar e buscar o seu milagre. Ele não ia no templo para entrar e buscar a mudança da sua vida. Ele ia no templo fazer o quê? E à porta do templo pedir alguma coisa, esperando receber alguma coisa. Aí chega aqueles homens com um espírito diferente, com uma fé diferente, e olha para ele e diz assim, ele lá esperando, olha para ele e diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. Ninguém tinha dito aquilo para ele. Ninguém havia lançado aquele espírito sobre ele, dito a ele que ele poderia mais do que mendigar, que ele poderia viver algo que ele nunca viveu, que ele poderia se libertar daquela escravidão, porque o espírito que estava nele era aquele espírito de derrota, espírito de fracasso, de mendicância. Era o espírito que estava nele. Mas aqueles homens lançaram um espírito diferente sobre ele. Aqueles homens falaram algo diferente que até então ele não havia ouvido. Porque espírito é espírito, né? É transferência de espírito. É mais ou menos assim, você não precisa de esmola, você pode se ver livre dessa escravidão, você pode se ver livre dessa vida miserável, você pode se ver livre dessa escravidão que você está. Levanta! Ele creu. Ele creu. Aquele espírito entrou nele. Aquele espírito entrou nele. Você assustou aí, né? Aquele espírito entrou nele. Ele creu naquilo. Vou dar uma paradinha
Aonde era o problema daquele homem? Aonde ele era paralítico? A paralisia não estava aqui. A paralisia estava aqui. Porque é a única coisa que ele acreditava. Você vê que ele ia ao templo, e a gente precisa ter cuidado. Porque eu posso vir ao templo, eu posso frequentar o templo, e eu estar sempre acostumado a... Estou esperando receber qualquer coisa, ou alguma coisa. Estou esperando receber alguma coisa. Mas eu não creio muito além do que eu tenho vivido. Eu não acredito muito além do que eu tenho vivido. Quando foi lançado o Espírito sobre ele, a história dele foi mudada. Ele pegou daquele Espírito. Ele creu. Ele precisou de apoio para levantar a princípio. Ele precisou de ajuda para levantar a princípio. Mas ele levantou. E ele levantou, e mediante aquele esforço, o texto diz que os tornozelos dele foi se fortalecendo. Ele foi se fortalecendo, mediante aquela atitude de fé. Ele foi se fortalecendo. E ele começou a andar. Amém? A história dele, diga comigo, o destino dele foi curado. Diga, a história dele foi reescrita. Diga, o meu destino pode ser curado. Diga, a minha história será reescrita. Você tem que colocar isso no teu espírito. Você tem que colocar isso no teu espírito. Porque ninguém nasceu para sofrer, e ninguém nasceu para morrer na mesma situação até o fim da vida. Começa, vive uma história de derrota, uma história de fracasso, uma história de miséria, e vai até o final da sua vida assim. Ninguém. A nossa história, quando nós temos um encontro com Jesus, quando a nossa fé, realmente, a nossa fé, o nosso espírito muda, a nossa fé muda, o resultado também muda. Amém? Vem, por favor, vem para Atos 14. Atos 14. Vou ler a partir do versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico de pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Diga comigo, nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Aliás, eu quero que você preste atenção nos detalhes, tá? Primeiro, a atitude da pessoa está ali para ouvir a palavra. Eu quero ouvir. Ele estava ouvindo Paulo, ele se aproximou para ouvir Paulo falar de Deus. Ele se aproximou para ouvir Paulo falar de Jesus. A fé vem do ouvir e do ouvir? Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir? A fé vem do ouvir e do ouvir? Diga comigo agora completo. Diga, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. E lembre-se que eu sempre bato nessa tecla, porque essa é a realidade. Quanto mais você investe em ouvir a palavra, maior a sua fé. Quanto mais você investe em ouvir a palavra, maior a sua fé. Quanto menos você investe em ouvir a palavra, mais você vai agir de você mesmo. Quanto menos você investe em ouvir a palavra, menor a sua fé e mais você vai viver o natural, ou atitudes naturais. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A pessoa, quando ele se dedica a ouvir a palavra, ele está alimentando a sua fé. Ele está ele está dando a oportunidade ao Espírito Santo de agir na vida dele.
o Espírito Santo de se manifestar na vida dele. O espírito dele é alimentado pela palavra, o espírito da fé é alimentado pela palavra. E esse homem estava ali ouvindo, e certamente ele ouvia de uma forma diferente, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Tem gente que ouve, mas tem gente que ouve diferente. Amém? Tem pessoas que ouvem a palavra, mas há pessoas que ouvem diferente. E certamente Paulo, olhando numa pregação como esta aqui, e Paulo olhando para cada um, olhando e vendo, certamente viu algo diferente naquele homem, um espírito diferente naquele homem. Como ele diz, viu que ele tinha fé para ser curado, viu que ele tinha fé para viver aquele milagre. Aí Paulo vem e diz para ele assim: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Amém? 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 Ele tinha feito isso antes? Ele já tinha vivido isso antes? Ele tinha vivido isso antes? Ele viveu aquilo que ele nunca tinha vivido. Você tem dúvida que a boca desses dois homens se encheu de riso? Sim ou não? Porque eles creram naquilo que eles nunca haviam vivido antes. Eles acreditaram, aquele espírito entrou neles, aquela fé entrou neles. Então, a história desses homens foi reescrita. Como eu gostaria que você entendesse o que eu estou tentando transferir para você. A sua fé não pode ser aquela fé mecânica, como você hoje levantou pela manhã, como você escovou os seus dentes, tomou seu café, pegou o seu carro e veio para a igreja. Naturalmente, é quase que se soltar o carro vem sozinho, coisa natural. Entra, participa da reunião, ouve e vira as costas e vai embora. Não, porque tudo que é mecânico vai fazer com que você viva de forma natural, não vai produzir resultado. A sua fé te curou, a sua fé te salvou, vendo que ele tinha fé para viver aquele milagre. O espírito desses homens foram dominados pelo Espírito de Deus. O espírito desses homens foi contagiado por aqueles que estavam impregnados do Espírito de Deus. Aqueles homens acreditaram que eles poderiam viver algo novo. Aqueles homens acreditaram que poderia viver além do que estavam vivendo. Não era receber a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre recebendo esmola, sempre vivendo aquela vida escrava, derrotada ali, dominado por aquele problema, escravizado por aquele problema, mendigando. Era o espírito que estava, mas quando foi lançado sobre eles um outro espírito, aquele espírito entrou e eles passaram a viver coisas novas. Amém? Amém. Amém. Amém, pessoal? Amém. Isso tem que entrar no nosso espírito. Isso tem que entrar no nosso espírito. Isso tem que entrar no teu espírito. Sabe, eu posso falar, isso que eu estou falando para você é a coisa mais real. Que isso, eu vivi isso. Eu estava acostumado com uma fé deformada. Ensinamentos que eu mesmo não aceitava, mas também não tinha atitude para viver algo diferente. Sabe quando foi despertado em mim? E o meu espírito mudou e eu comecei a falar diferente? No início do ministério, quando eu estava sentado, como você está sentado aí, e eu comecei a ver e ouvir testemunhos. Eu comecei a ver testemunhos de pessoas que eu vi, acompanhei a chegada delas à igreja. Eu acompanhei, vi como elas chegaram à igreja. E de repente, daqui a pouco, eu comecei a ver essas pessoas testemunharem vivendo aquilo que eu queria viver, aquilo que eu gostaria de viver.
E não me bateu um espírito de derrota, de desânimo, de autocomiseração, ou aquele espírito que diz assim, mas por que Deus está fazendo na vida dela? Bateu em mim uma revolta positiva. Eu pensei, espera aí, se está acontecendo na vida dessas pessoas, vai acontecer na minha também. E eu trouxe a responsabilidade para mim, e eu cheguei à conclusão que eu não fazia da forma certa. Eu estava passivo, acomodado, querendo viver coisas maiores, mas um cara acomodado na fé, um paralítico espiritualmente. A vida não andava, mas não andava por quê? Porque era um paralítico espiritualmente. Quando aquilo mexeu comigo e eu disse assim, não, Deus vai fazer na minha vida também. Deus vai mudar a minha história como tem abençoado essas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. O meu espírito eu vou mudar. A minha fé eu vou mudar. As minhas atitudes eu vou mudar. Mas eu quero viver isso. Amém? Aí eu comecei a viver o que eu nunca tinha vivido. Eu comecei a viver o que eu nunca havia vivido antes. Eu comecei a vencer o que eu não conseguia vencer. Eu conseguia vencer aquilo que antes sempre me vencia. A minha vida começou a andar, as coisas começaram a fluir, já não era essa vida escrava, essa vida miserável. O espírito muda, os resultados mudam. Amém? Eu preciso estar atento. Por quê? Porque eu posso ficar condicionado. O primeiro paralítico não ia no templo? Ia, mas o espírito dele ficava lá fora. O espírito e o corpo, né? Ficava lá fora. Mas ele ia no templo para quê? Ou alguma coisa. Pedir esmola. Pedir esmola. Foi lançado um espírito diferente, aquele espírito entrou, e o que ele nunca, aliás, os dois, o que eles nunca viveram, eles passaram a viver a partir daquele momento. Amém? Amém. A história deles foi reescrita. A história, o destino deles foi curado. Entendeu? Sabe aquela história de destino? Nasceu, não tem a pessoa que diz assim, eu nasci assim, acho que eu vou morrer assim. Não nasceu? Teve uns que nasceu paralítico já? Se nasceu paralítico, o que era a tendência? O que era a tendência? Morrer paralítico. Nasceu paralítico, vai morrer o quê? Não, a história deles foi mudada. A história foi reescrita. A partir daquele momento, a partir daquele encontro, a partir que aquele espírito entrou, a história deles foi reescrita. Não, eu nasci assim, mas não vou morrer assim. Eu nasci dessa forma, vivi até então dessa forma, mas não vou morrer assim. Estava aqui paralítico, vivendo essa vida miserável, mendicando, humilhado, derrotado, precisando que os outros me carreguem. Ninguém precisou carregá-los mais. Diga comigo, ninguém precisou carregá-los mais. Ninguém precisa te carregar. Você não precisa ser carregado por ninguém. Inclusive, que isso entre no teu espírito, que a sua fé seja independente. Ninguém te carrega. A sua fé. Você vai viver pela sua fé. Independente de quem está do seu lado. Você tem que viver essa fé. Viu? Você tem que viver essa fé. Ninguém vai me carregar. Eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. E eu vou viver coisas que eu nunca vivi antes. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé, por favor.